minhas pétalas, bem-vindas a mais um vídeo no canal. Hoje eu vim explicar pra vocês como que eu faço meu estudo bíblico, né, assim, bem resumidamente, porque se você quer, de fato, entender o estudo da palavra, é algo bem mais extenso e te convido a fazer parte da minha comunidade. Lá a gente faz estudos bíblicos semanais e aí sim eu entrego todo o estudo bíblico de cada livro, assim, que a gente vai aprendendo juntas, né? Como estudar a palavra de Deus, estudos bíblicos todos os dias. É isso. Mas hoje eu vim falar resumidamente, inclusive, de um resumo que eu dei pra elas, de como estudar a palavra, por que estudar a palavra e na prática também, né? E nós vamos estudar juntas 1 Timóteo capítulo 3. Primeiro ponto. Estudo bíblico não é a mesma coisa que devocional. Estudo bíblico é algo mais doutrinário, teológico, exige a exegese ali, exige um estudo aprofundado e não só a leitura da palavra. E por que a gente deve estudar a palavra de Deus e não só fazer a leitura dela, né? Porque a gente não pode tirar nossas próprias concepções a partir da leitura. A gente tem que estudar o contexto, para quem foi escrito, o que a pessoa que escreveu aquele livro quis dizer naquela época e pra gente na atualidade. Quando a gente só faz a leitura da palavra, a gente fica no superficial e a palavra ela precisa ser aprofundada. E eu coloquei aqui como estudar a Bíblia da forma certa. Primeiro, oração. Só o Espírito Santo traz revelação e só Ele para nos fazer, nos capacitar a discernir e entender a palavra de Deus. Segundo, leitura ou resumo do livro. Ou seja, antes de você começar a leitura e o estudo do livro que você está lendo, vamos botar aqui como 1 Timóteo, que é o que eu vou estudar com vocês. Você precisa fazer um resumo ou uma breve assim, explicação, um panorama, sabe, assim, do livro, para você já iniciar o livro sabendo do que você vai estudar, do que você vai ler. Antes eu procurava canais, né, assim, que faziam o resumo do livro, e tenham cuidado, não é todo canal que espalha a verdade, tem um discernimento, vigiem, mas eu indico os panoramas bíblicos do Hernandes Dias Lopes. Ele faz vários de todos os livros, não sei se tem de todos os livros da Bíblia, mas ele tem a maioria. Ele faz o panorama do livro ali, um resumo breve, e daí sim a gente começa o nosso estudo. Mas eu comprei a minha Bíblia de estudo e eu não faço mais esses resumos assim, tipo, não é que eu nunca mais vá assistir os vídeos da Hernandes Dias Lopes, pelo contrário. Inclusive, eu estudei o panorama de 2 Tessalonicenses pelo Hernandes Dias Lopes e também pela palavra de Deus. Mas, como eu comprei a King James com estudo, eu vou mostrar pra vocês. Ela já tem todo o panorama de todos os livros da Bíblia aqui. Depois de você fazer todo esse resumo, todo esse panorama, a gente vai pra parte da exegese do texto. Muitas anotações sobre a exegese aqui, mas vou resumir pra vocês o que é a exegese. Ela busca o principal propósito, o intuito do autor segundo aquele texto, quando ele escreveu aquele texto, né? Ela busca a verdade, a interpretação profunda, sabe, das escrituras. Já a exegese é o erro, é quando a gente interpreta a palavra com as nossas próprias opiniões. Então anota aí, para você fazer a exegese do texto, do livro, né? Quem escreveu? Para quem foi escrito? Quais as características do destinatário? Qual o contexto histórico e cultural? Qual o sentido do texto que o autor quis dizer ao escrever ele, né? Quais eram suas intenções? Qual a mensagem central do livro? Quando a gente fala o que o autor quis dizer, claro que é o Senhor quem capacita ele. A palavra é inspirada por Deus e ele usa homens para escrevê-la. Então, na realidade, é o que Deus quer nos ensinar por meio daquele livro, né? Depois de você fazer toda essa exegese do livro, você vai para o estudo aprofundado de cada capítulo do livro. Eu indico pastas no YouTube também, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, o Jonas Madureira também faz muitos estudos bíblicos. Tem a Joyce Meyer, vários, eu vou colocar aqui na descrição os pregadores, os estudiosos da palavra, né, que eu indico. E também tem uns livros, se você não gosta muito de ver pela internet, tem livros que estudam livros determinados da palavra, né? E também o ChatGPT, mas eu indico ele como um extra, ele não é tão assim como o foco principal do estudo. E para finalizar, antes da gente começar a estudar 2 Timóteo, eu vou dar 2 diquinhas extras para vocês.
A primeira é para vocês compararem versículos com a Almeida Corrigida. Então é sempre bom a gente ter outra versão da palavra para a gente estudar de forma mais aprofundada, né? Comparar versículo com versículo. Segunda dica, não tire versículo do contexto, pois pode virar pretexto. Então vamos para o nosso estudo bíblico, vamos estudar juntas 2 Timóteo capítulo 3. E eu tenho 2 bíblias, essa é a de estudo, essa é o estudo aprofundado, tá? Aqui, ó, inclusive, ela fala de cada versículo do livro. Muito bom, indico super. E essa aqui é minha bíblia de estudo também, só que com as minhas anotações. E eu faço Bible Journaling. Quem me conhece sabe que eu amo, quem me acompanha na rede vizinha também vê mais do meu Bible Journaling. Mas, obviamente, você não é obrigada a fazer. O estudo bíblico não necessariamente precisa de anotações bonitas. Eu faço porque eu amo. Se lembra pra vocês que eu disse que eu ainda vi os panoramas do Hernandes Dias Lopes? Pois é, eu vi o panorama de 1 Timóteo e anotei aqui. Mas não é todo o livro que eu vejo mais, porque eu tenho todo o resumo aqui já. E vamos para a leitura, né? Eu já fiz a leitura. Primeiro eu leio a Bíblia de estudo e tudo que ela explica de cada versículo. E depois eu vou para minha Bíblia, que inclusive, ponto importante, é a NVI, ou seja, um pouco melhor de interpretar. Mas, como eu falei para vocês, eu pretendo comprar a ARA, mas você pode também pesquisar na internet os versículos, comparar com os versículos da ARA, né? Almeida Corrigida. E Taira, já que a palavra é inerrante e não tem erros, por que eu tenho que comparar uma tradução com a outra? Obviamente a palavra é inerrante, ela não tem erros, ela é revelação do próprio Senhor, mas para um estudo aprofundado a gente precisa comparar, porque as traduções podem variar, não é que uma esteja certa e a outra errada, mas juntas a gente tem uma maior clareza, um maior estudo aprofundado da palavra de Deus, evitando interpretações equivocadas e entendendo o real sentido ali da palavra, né? Como eu falei pra vocês, fiz toda a leitura do capítulo 3, inclusive na King James, com a explicação de cada versículo. E agora eu vou pro estudo aprofundado do capítulo com um dos melhores, Augusto Nicodemos. Agora eu vou assistir a aula, vou deixar um pouco acelerada aí, porque a aula é longa e glória a Deus, porque como eu falei pra vocês, o estudo bíblico é algo aprofundado e demanda tempo. Então eu vou fazer aqui as anotações principais e depois mostro pra vocês. Terminei e como eu falei pra vocês, o estudo demanda tempo. Aqui no vídeo foi tudo muito rápido, né? Mas aqui tem 52 minutos de estudo e ainda tem mais 3 vídeos de 45 minutos, 50 minutos, ou seja, outra dica também. Se você se cansa muito rápido, o que tá tudo bem e é normal, deixe o estudo pro outro dia, né? Não tente estudar tudo de uma vez só, porque talvez você não estude de uma maneira que você usufrua daquilo que você estudou, né? Você acaba esquecendo, tá cansado ali. Então, outra dica também, entenda o seu tempo de estudo. Eu entendo o meu, né? E eu sou dessas de que eu preciso dar uma pausa. Então, eu estudei do versículo 1 ao 7, né? Então, mais tarde eu vou estudar o resto ou amanhã. E vou mostrar aqui um pouquinho das minhas anotações. E como eu falei pra vocês, a gente tem que comparar os versículos com a Almeida Corrigida. E vou comparar com vocês. Depois de comparar, vindo aqui, mostrar pra vocês o resumo, né? E eu costumo prender aqui no clipe. E é isso. Estudo finalizado por hoje. Antes de finalizar o vídeo de fato, vindo dar uma última dica, que é o ponto final do estudo, né? A reflexão.
como esse texto se aplica à nossa vida nos dias atuais, né? A nossa rotina, e o que Deus quer me ensinar por meio desse versículo ou capítulo. E como posso viver de acordo com o que eu aprendi, porque como fala lá em Tiago, a fé é prática. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Finalmente falei como que eu estudo a palavra de Deus de uma forma mais completa, né? Porque na rede vizinha eu falo de uma forma mais resumida. Então por isso que eu falo pra vocês me acompanharem aqui também, porque aqui é algo mais profundo e o vídeo é mais longo. Me conta aqui nos comentários como que vocês estudam a palavra de Deus. Se vocês, obviamente, também têm uma dica pra me dar, né? Assim, de estudo que eu não coloquei aqui. E se também tem alguma dúvida, pode me perguntar que eu irei responder. Beijos, até o próximo vídeo e que nós sejamos mulheres a cada dia mais estudiosas, inteligentes da palavra de Deus e enraizadas na palavra do Senhor.